espírito de caminhada, de jornada, de peregrinação, de evolução, de desenvolvimento, de não retroação, de processo progressivo. Essa é a proposta inteira da epístola. E coloca Jesus acima de tudo. Diz, olha, anjos trouxeram a revelação. E aí Hebreus diz uma coisa chocante. Diz que toda a revelação praticamente que a gente tem nos foi dada por intermédio e através de seres não desta ordem de coisas. Não terrestres, mas que a gente apelidou de anjos, arcanjos, foram esses. E a Bíblia, você veja o Velho Testamento, o Novo Testamento, sem a presença dessas figuras, praticamente não existiria. Porque eles estão presentes em todos os eventos, adventos e ocorrências monumentais e épicas da constituição da história real, tanto da velha aliança quanto da nova aliança. Essas coisas nos foram trazidas por anjos. Mas vem o escritor aos Hebreus e diz, olha, Jesus está acima disso. Os anjos trouxeram, mas agora Deus falou por intermédio do seu Filho. Não de um anjo, agora transcendeu a anjo. Aí ele vai, diz, transcendeu aos patriarcas, transcendeu a Moisés, vai mostrando como tudo era pequeno, como tudo era nada, como tudo era sombra da caverna de Platão. A gente vai ver essa sombra da caverna de Platão quando eu ler aqui em Hebreus o capítulo 10, espero ainda no dia de hoje. Mas eu começo hoje aqui no capítulo 7, no verso 11. Hebreus 7, de 11 em diante, dizendo, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se a perfeição viesse pela lei de Moisés, pelos ritos de Moisés, pelo sacerdócio designado por Moisés para a tribo de Levi, se fosse através desse mecanismo, desse ritualismo, dessa legislação, com os seus cerimonialismos, se a perfeição fosse pelo sacerdócio do Velho Testamento, pelo sacerdócio levítico, que é uma coisa velha, ultrapassada, é para arqueologia bíblica só isso. Porque sob o povo, porque ele, o povo, recebeu a lei, pelo sacerdócio levítico é que o povo recebeu a lei, aí vem uma questão, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, como diz aqui o livro de Hebreus? Que Jesus é o sumo sacerdote não segundo a ordem do sacerdócio levítico. Porque Jesus, inclusive, não tinha nada a ver com a tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Se a perfeição, o aperfeiçoamento, a justificação, o cumprimento, até que tudo se cumpra, e já se cumpriu, fosse através da lei de Moisés, que necessidade havia logo de que se levantasse outro sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha nada a ver nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem com Israel, nem com os semitas, com nada disso. E não fosse chamado alguém ao invés da ordem de Arão. Ao contrário, porque que esse sumo sacerdote instituído eternamente não é da ordem levítica, não nasce da lei de Moisés, nem das tribos dos patriarcas, nem da tribo de Levi, nem da ordem de Moisés, nem de Arão, nem de nada disso. Por quê? Por que é da ordem de um desconhecido? Que diz aqui a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, 7, você vai ver, quem quiser ler e não quiser ficar apenas ouvindo murmúrios, vá e tire suas próprias dúvidas com a sua própria inteligência, entendimento e compreensão. Aqui na Epístola aos Hebreus se diz que esse sumo sacerdote, que é identificado com Melquisedeque, é alguém acerca de quem não se conhece a genealogia. Não se conhece a genealogia de Melquisedeque, de quem ele é filho, de onde ele veio, para onde ele foi. Só se sabe que ele é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E que Abraão, o patriarca, pai dos judeus,
e dos hebreus, se curvou diante dele. E ao se curvar diante de Melquisedeque e de trazer as suas oferendas e o seu despojo das guerras que ele tinha vencido, depositado o dízimo aos pés de Melquisedeque, quando o Hebreus diz isso, diz, porventura, não é aquele que abençoa superior ao abençoado, porque aqui quem abençoa Abraão é Melquisedeque, não é Abraão que abençoa Melquisedeque. Portanto, nós estamos vendo Abraão se curvar e tudo quanto é pertinente a Abraão, com Abraão curvar-se diante de Melquisedeque. E Melquisedeque, sem explicação, faz parte de uma ordem que não tem princípio de dias nem fim de existência, que é o que o profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, diz acerca do Messias que viria, e é uma profecia citada pelos escribas de Israel na presença dos magos no palácio de Herodes, quando Jesus nasceu. E Herodes perguntou, escuta, qual é a profecia, qual é o lugar onde esse Messias deveria nascer, o rei dos judeus? Eles disseram, Miqueias 5 diz, e tu, Belém Efrata. Eu citei isso quando a gente estava nesse ponto, lá em Mateus no capítulo 2, falei abundantemente a esse respeito. E que esse, que nasceria também semelhantemente a Melquisedeque, se diz, não tem princípio de dias nem fim de existência, cujas origens, leia Miqueias capítulo 5, verso 2, cujas origens são desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos. É muita obviedade para você não entender. Então já o verso 11 diz, olha, se esse sacerdócio de Moisés aperfeiçoasse, por que se diz que o sacerdote que permaneceria, o sacerdócio definitivo, que Davi menciona, dizendo que seria instituído para sempre, não é um sacerdócio levítico, e sim um sacerdócio de uma outra ordem que nem pertencia ao DNA de Abraão e carrega uma universalidade que assambarca a toda a criatura humana, a todo o gênero humano, em todos os lugares, e não fica confinado a nenhuma história semítica, nenhum tipo de rastro abraâmico apenas. Abraão faz parte disso, mas isso é maior que Abraão. Aí no verso 12 aqui de Hebreus 7 se diz, por quê? Presta atenção. Presta atenção, filhinho, filhinha, pelo amor de Jesus, olha como é óbvio. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Eu peguei aqui uma versão um pouco mais atualizada, mais simples, a que eu leio a minha vida inteira, diz, pois eis que em havendo mudança de sacerdote, é necessário que se imponha mudança de lei. E por que se está dizendo isso? Porque se o sacerdócio mudou da tribo de Levi, do sacerdócio levítico, para esse outro sacerdócio que não tem nada a ver com Israel, que é maior do que Abraão, que não carrega DNA nenhum que designe essa continuidade histórica. Antes dele só se diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo e não tem fins de dias, não tem começo de dias e nem fins de existência. É um ente que está para além da história imediata e intervém nela. Então, se houve mudança de sacerdócio, o escritor de Hebreus diz, então, tem que haver mudança de lei. E a lei que se institui agora é a lei da graça, da justificação pela fé. É a lei do evangelho do perdão, da misericórdia. Porque nós fomos condenados na lei de Moisés e somos salvos. Paulo diz, escrevendo em Romanos 7 e 8, somos salvos pela lei, especialmente em Romanos 8, 1, 2 e 3, pela lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ai, meu Deus, me ajuda a ser compreendido. Se houve mudança de sacerdócio,
Houve mudança de lei, meus teólogos, amigos, que querem fazer hibridização, zumbificação de Jesus e Moisés, fazendo um casamento do qual Moisés não quer fazer parte, porque o próprio Moisés tem o direito de se casar na nova aliança, para aperfeiçoamento absoluto, como aperfeiçoado de maneira absoluta ele já é em Cristo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, diz o verso 13, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao sacerdócio, ao altar, que é a tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, da casa de Davi, concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio algum. Portanto, tem um novo tempo, uma nova era, tem um zeitgeist eterno sendo inaugurado aqui. E muito mais manifesto é ainda, e a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, não segundo Moisés, que, como a gente já viu em 2 Coríntios, no capítulo 3, botava véu na face para que não se percebesse a desvanecência daquela realidade que não era perene, era desvanecência, era corruptível, era mortal, era findável, tinha prazo de validade. O Novo Testamento, a nova aliança, o vínculo, o novo casamento em Cristo Jesus, que é o Evangelho, não é segundo o mandamento carnal, mas é segundo a virtude da vida incorruptível, validada na ressurreição dos mortos. Porque ele assim testifica, o Senhor Deus falando, aí menciona os Salmos. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Esse tu alude àquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é o Messias e que viria. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O mandamento dado por Moisés é frágil, não realiza a saúde humana, o bem humano, a reconciliação humana. Apenas produz a consciência da condenação, da culpa, do medo, do pecado, da angústia neurótica, da paranoia, de juízos e julgamentos. É só isso que produz, mas não faz nascer uma nova criatura. Pois a lei nenhuma jamais aperfeiçoou ninguém. E desta sorte é introduzida uma realidade melhor, uma melhor esperança pela qual agora em Cristo, pela fé no Evangelho, nós nos achegamos a Deus definitivamente. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos os sacerdotes, mas este, que é o Messias, que é o Cristo, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo essa ordem universal que transcende DNA, gene, cultura imediata, judaísmo e tudo isso, que são condicionamentos vencidos. Este, aludindo agora ao Cristo, ao sumo sacerdote, a Jesus, este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. E o que o Senhor disse acerca desse? Tu és sacerdote eternamente, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, acima de Moisés e de todos os outros e todas as precedências. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os levíticos. Sacerdócios da tribo de Levi eram uma pancada de sacerdotes para todo lado, a ponto de que 11 tribos de Israel trabalhavam vidas normais para sustentarem a tribo de Levi apenas para que aquela multidão de sacerdotes se dedicassem em turnos ininterruptos a prestar cultos e a imolar sacrifícios e a derramar sangue e a trazer ablações. Tudo isso que não cessava nunca.
Jesus, no entanto, é fiador de uma esperança infinitamente superior. Aqueles sumos sacerdotes eram feitos em número inacabável, porque pela morte eles eram impedidos de permanecer. Toda hora tinha alguém morrendo, tinha que entrar outro no lugar, outro no lugar, outro no lugar, repetir todo dia as mesmas coisas. Mas este, que é o Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque permanece eternamente, não é temporário, seu sacerdócio não tem fim de existência, o seu sacerdócio. Tem um sacerdócio, portanto, perpétuo, imutável. Portanto, é muito por isso, é muita conexão lógica para ver se a nossa estupidez é vencida. Portanto, ele, Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote, o que cumpriu, esse que disse, eu vim para cumprir e cumpriu, portanto, pode também salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí eu poderia ir, porque essa epístola aos Hebreus, meu Deus, ela é toda acerca disso e não nos deixa com dúvida em momento algum. É poderosamente acerca disso. E nos deixa com clareza absoluta sobre isso. Você leia o restante.